Você tem uma arma secreta para vencer qualquer discussão. Ela é tão poderosa, tão definitiva, que cala qualquer pessoa na hora. O problema é que essa arma é a sua própria dor. E depois de tanto tempo apontada para fora, agora ela está virada para você. É por isso que você não sai do lugar. A questão nunca foi se o seu sofrimento é real. A pergunta é: como essa dor, que um dia te protegeu, virou a sua própria prisão? Você conhece a cena de cor. Uma discussão normal, talvez com alguém que você ama. A conversa esquenta um pouco, os argumentos acabam, e você sente aquele nó na garganta, aquele aperto no peito. É nesse exato momento que você joga a sua carta na mesa. Você fala sobre o que já passou, sobre a sua ferida. E de repente, silêncio. A outra pessoa murcha na sua frente. O argumento dela, por mais válido que fosse, vira pó. Naquele instante, uma onda de alívio e poder toma conta de você. Ninguém tem coragem de discutir com a sua dor. Ninguém quer ser o monstro que chuta alguém que já está no chão. E pronto. Você ganhou. Mas o que você ganhou, de verdade? 1 minuto de silêncio? O fim da briga? Ou você só adiou uma conversa difícil que, lá no fundo, você sabe que precisa ter? Essa dinâmica, esse poder que nasce da sua ferida, é o que podemos chamar de imunidade do sofrimento. É uma espécie de passe livre que os outros te dão, sem perceber, e que você, também sem perceber, aprendeu a usar. Uma isenção de críticas, de responsabilidade e, às vezes, até mesmo da obrigação de mudar. E aqui está a parte mais importante. Isso não faz de você uma pessoa má ou manipuladora. Não é um plano. Na maioria das vezes, não é nem consciente. É uma resposta de sobrevivência que apodreceu e virou um péssimo hábito. Pense bem. Um trauma real muitas vezes destrói a nossa capacidade de nos sentirmos seguros e valiosos. Ele nos deixa com uma dificuldade imensa de confiar nos outros e em nós mesmos. Então, a sua dor vira a sua identidade, porque parece a única coisa sólida que restou. E essa identidade vem com um escudo. O custo, que ninguém te contou, é que aos poucos você começa a trocar o respeito das pessoas por pena. E o que é pior, você troca a sua própria força de agir no mundo pela necessidade constante de ser protegido. Vamos ver como isso funciona na prática, no dia a dia. O primeiro mecanismo é o que a gente pode chamar de interruptor de conversa. A cena é aquela mesma: uma discussão com um amigo, seu parceiro, um colega de trabalho. A conversa fica tensa. Você se sente atacado, julgado, talvez até em perigo, mesmo que o motivo seja uma coisa boba. Isso é a hipervigilância do trauma em ação, um alarme de incêndio do passado, tocando sem parar no presente. E nesse momento de pânico, a sua história de dor vem para a mesa. Você não tem a menor ideia do que eu já passei. Falar assim comigo me lembra de quando... Pronto. A narrativa do seu sofrimento não entra na conversa para criar conexão, mas para bloquear. Para quem está do outro lado, é um cheque-mate. Como alguém vai continuar discutindo um problema de agora, sei lá, uma conta que você esqueceu de pagar, quando o peso esmagador do seu passado é jogado na mesa? Qualquer problema atual vira uma ofensa, uma mesquinharia. A outra pessoa se sente um lixo por ter te pressionado. A conversa morre ali, na hora. Mas olha o que acontece por dentro, com você. Esse movimento não vem de um lugar de força. Ele vem de desespero. É um reflexo. É um jeito de gritar: eu não aguento essa pressão. Por favor, para. É um botão de emergência, não uma jogada de xadrez. Só que o efeito prático é o mesmo. O foco sai do problema de agora e, principalmente, da sua parte de responsabilidade nele. Você se livra do desconforto do momento, mas também se livra da chance de resolver o problema de verdade, de fortalecer a relação, de provar para si mesmo que você aguenta conversas difíceis. Repetindo isso, você ensina para os outros e para si mesmo que você é frágil demais para lidar com a realidade. E o alívio de 5 minutos se transforma num isolamento que dura anos.
Se essa forma de enxergar o padrão acende uma luz para você, se te ajuda a entender algo sobre si mesmo ou sobre alguém que você conhece, talvez valha a pena se inscrever no canal. Nós exploramos essas dinâmicas juntos aqui, sempre buscando clareza e nunca culpa. Isso nos leva a um segundo padrão, ainda mais sutil, a hierarquia da dor. Você provavelmente já viu isso acontecer. Um grupo de amigos, todo mundo desabafando sobre a vida. No começo, parece ótimo, um espaço seguro para ser vulnerável. Mas com o tempo, o tom da conversa muda. Ela vira uma competição silenciosa para ver quem sofreu mais. Alguém conta uma história triste e o outro responde com uma ainda pior. É como se existisse um troféu invisível para o maior sofredor da mesa. Essa dinâmica, às vezes chamada de competição de vitimização, não nasce da maldade. Alguns estudos sobre trauma sugerem que isso pode vir de uma distorção na empatia. Quando a sua própria dor é avassaladora, fica muito difícil se conectar de verdade com a dor dos outros. A sua mente, para se proteger, começa a medir, a comparar e a tentar provar que a sua dor é a maior de todas. É um jeito torto e desesperado de validar o que você sentiu, de fazer o mundo entender a sua dimensão. E nessa competição, você pode até ganhar. Sua história pode ser tão pesada que cala todo mundo. As pessoas te olham com aquela mistura de respeito e pena. Você se torna um mártir oficial do grupo. Mas, que vitória é essa? Você se coloca no topo de uma pirâmide de sofrimento que ninguém queria ter construído. E para se manter lá no topo, você precisa, mesmo sem querer, diminuir a dor dos outros. O seu sofrimento, que poderia ser uma ponte para entender a humanidade, vira um muro que te separa dela. Você fica tão especialista na sua própria tragédia que perde a capacidade de enxergar a dos outros. O resultado é uma solidão profunda, disfarçada de superioridade moral. Você reina absoluto no seu trono de dor, mas o seu reino está completamente vazio. Com o tempo, esse padrão cria uma consequência devastadora: o vácuo de feedback. As pessoas ao seu redor, mesmo as que te amam de verdade, aprendem que te dar um feedback honesto é perigoso. Elas sabem que qualquer crítica, por menor ou mais construtiva que seja, pode acionar o interruptor de conversa. Elas sabem que a conversa vai descambar para sua história de dor e que elas vão acabar se sentindo culpadas e cruéis. Então, elas simplesmente param. Elas param de te dizer que você cometeu um erro no trabalho. Param de te avisar que você foi egoísta numa conversa. Param de apontar aquele hábito ruim que está te prejudicando. Em vez disso, elas te dão um sorriso, dizem que está tudo bem e se afastam um pouquinho. Elas fazem isso por autopreservação e talvez até por um carinho mal direcionado, para não te machucar mais. O que isso cria é um mundo falso ao seu redor, um eco, um mundo onde você nunca erra, onde ninguém te desafia, onde você não precisa mais se adaptar ou melhorar. Você fica preso numa bolha de silêncio e concordância forçada. E sem feedback, sem o espelho honesto que os outros nos oferecem, o crescimento para, completamente. Você fica estagnado, repetindo os mesmos erros, sem nem entender por que as pessoas estão se distanciando. Ou por que sua vida não avança. A imunidade que você tanto buscou te tornou imune à própria realidade. E não existe prisão mais perfeita do que essa. Isso nos leva a uma troca terrível que muitos fazem sem perceber. A troca de respeito por pena. Pense, com total honestidade. O que você realmente quer das pessoas? Que elas sintam pena de você ou que elas te respeitem? Porque na prática, no dia a dia, muitas vezes é preciso escolher um dos dois. A pena é uma emoção que vem de cima para baixo. Quem sente pena, por um instante, se sente superior. Olha para você como alguém que precisa de cuidado, de proteção, alguém quebrado. E claro, isso é normal e até necessário em momentos de crise aguda. Mas quando a pena vira o modo padrão de um relacionamento, ela destrói a igualdade. O respeito, por outro lado,
é de igual para igual. A gente respeita quem a gente vê como capaz, como alguém que tem as rédeas da própria vida, mesmo com todas as dificuldades. A gente respeita a resiliência, a coragem de tentar de novo, a honestidade de admitir um erro. O respeito exige que a gente veja o outro como um agente no mundo, não como um objeto passivo do destino. Quando a sua principal história sobre si mesmo é a de uma vítima, você está, sem querer, pedindo para que as pessoas te vejam como alguém sem poder de ação. Com isso, você até consegue um tratamento especial. As pessoas evitam te dar notícias ruins. Elas baixam as expectativas sobre você. E isso pode parecer um alívio momentâneo. Mas a cada vez que isso acontece, um pedaço de respeito é perdido. As pessoas começam a te tratar diferente, não por admiração, mas por cuidado excessivo. Elas pisam em ovos perto de você. Elas não te confiam responsabilidades importantes. Elas não te veem como um parceiro igual. Elas te veem como um caso, um projeto, ou, sendo bem direto, um fardo. E o pior de tudo, você começa a se ver exatamente assim também. A identidade de sobrevivente, que é uma identidade de força, vai sendo silenciosamente trocada pela de vítima, que é uma de passividade. É uma troca péssima, vantagens pequenas agora, pela sua força inteira no futuro. A soma de tudo isso te leva a um lugar que podemos chamar de o trono vazio. Você conseguiu. Usando sua dor como escudo e como espada, você venceu todas as discussões. Nenhum argumento te derrotou. Ninguém ousou te criticar por muito tempo. Você construiu um castelo impenetrável ao seu redor. Mas, quando você finalmente olha em volta, percebe que está completamente sozinho. As pessoas aprendem, sabe? Elas aprendem que ter uma relação de verdade com você é arriscado demais. A natureza do trauma já afeta a confiança, e esse padrão só piora as coisas. Elas aprendem que qualquer briga pode virar um tribunal sobre o passado. Aprendem que a dor delas vai ser sempre considerada menor que a sua. Aprendem que precisam te tratar como um objeto de cristal que pode quebrar a qualquer momento, e não como um amigo de verdade, com quem se pode brigar e depois fazer as pazes. E então, elas se afastam. Não por maldade, por puro cansaço. Elas criam uma distância segura. Continuam educadas, talvez até solidárias à distância, mas a intimidade, a conexão real, essa já morreu. Há muito tempo. Aquela amizade de verdade, que sobrevive aos conflitos e celebra a força um do outro, se torna impossível. Você reina num reino de uma pessoa só, cercado pelos fantasmas das pessoas que você afastou para se sentir seguro. A vitória que você buscou em cada pequena briga se revela como uma derrota gigantesca na guerra pela conexão humana. O silêncio que você impôs aos outros agora ecoa na sua própria solidão. O trono é seu, mas não tem mais ninguém na plateia. Então, o que fazer? A saída não é fingir que nada aconteceu. Não é superar na marra, engolindo o choro. A saída é um passo pequeno, mas que exige uma coragem absurda. É o que vamos chamar de desafio da neutralidade. Na próxima vez que você estiver numa discussão, naquele momento exato de tensão, e sentir o impulso de sacar a carta do trauma, eu te proponho um exercício. Pare. Só por um segundo. Respire fundo. E faça a escolha consciente de não usar essa história. Tente lidar com o problema de agora, usando apenas os fatos de agora. Responda ao argumento que foi feito, e não ao ataque que o seu sistema nervoso sentiu. Se a pessoa diz, você esqueceu de fazer o que prometeu, resista com toda a sua força à tentação de responder, é que a minha vida é tão difícil por causa do que aconteceu comigo. Tente, em vez disso, algo como, é verdade, eu esqueci, me desculpa. Como a gente pode consertar isso agora? Eu sei, só de ouvir essa sugestão, talvez seu estômago já tenha revirado. A vulnerabilidade que você vai sentir vai ser gigantesca, quase insuportável. É como ir para uma batalha sem armadura pela primeira vez. Você vai se sentir exposto, fraco, apavorado. E é exatamente aí que a mudança começa. Essa vulnerabilidade
É a porta de saída. É você, no presente, dizendo para o seu próprio cérebro: talvez eu seja forte o suficiente para aguentar isso. Talvez eu não precise mais da minha dor para me proteger o tempo todo. É importante entender que isso não é só sobre aprender a se comunicar melhor. Na prática, para quem carrega um trauma pesado, esse desafio pode ser quase impossível de fazer sozinho. As respostas de defesa são automáticas, estão gravadas no sistema nervoso. Por isso, muitas vezes, o trabalho de verdade precisa de ajuda terapêutica, de abordagens que ajudam a reprocessar o passado para que o presente possa ser vivido de forma mais neutra. O objetivo não é virar um debatedor perfeito. O objetivo é se dar a chance de descobrir que você sobrevive a um conflito, que você pode assumir um erro e continuar inteiro, que uma discussão não é uma ameaça de morte. É um exercício para provar para si mesmo que a sua identidade é infinitamente maior que a sua ferida. E é crucial que você ouça isto agora. Usar a dor como defesa é uma tática de sobrevivência completamente lógica. Faz todo o sentido. Essa armadura foi forjada no fogo por um bom motivo. No momento em que você se sentiu impotente, quando o mundo era perigoso e fora de controle, você usou a única coisa que era sua de verdade: a sua dor. Ninguém podia tirar isso de você. Ninguém podia negar. Ela te deu uma identidade, um chão, um escudo. E ela te salvou. O problema nunca foi a armadura. O problema é que a guerra acabou, pelo menos aquela guerra específica. Mas você continua vestido para a batalha em tempos de paz. As respostas de luta e fuga, que foram essenciais para sobreviver, continuam ativas por causa de mudanças reais na fiação do seu cérebro. Isso não é uma falha de caráter. É o eco neurológico de uma batalha que você já venceu. Reconhecer isso não é uma desculpa para continuar igual. É um ato de compaixão radical consigo mesmo, que é o primeiro passo para qualquer mudança duradoura. Você não é fraco por ter precisado dessa arma. Você foi forte o suficiente para criá-la. A pergunta agora é: você é forte o suficiente para começar a baixá-la? Isso nos deixa com uma escolha silenciosa, que você pode fazer agora mesmo, aí onde você está. A escolha de começar a depor as armas. Não todas de uma vez. Um pequeno ato de desarmamento de cada vez. É a escolha de negociar com o presente em termos de igualdade, sem precisar convocar o exército do seu passado para cada pequena discussão. É entender que a paz de verdade não é a ausência de conflitos. É confiar na sua capacidade de atravessá-los e sair do outro lado. Porque a verdadeira força não está em ser intocável, está em ser capaz de se machucar e se curar. De poder dizer: eu errei, me desculpa, vamos tentar de novo. É trocar o poder de calar os outros pela coragem de ouvir. É trocar o trono vazio da solidão pela mesa bagunçada e barulhenta da conexão humana. Se você está pronto para, pelo menos, considerar o que existe depois da batalha, fique com a gente. Vamos continuar essa conversa juntos.